Boa noite a todos e a todas. Que nosso Senhor Jesus abençoe nosso encontro, nossa reflexão. Feliz de estar com todos vocês outra vez, que é sempre muito bom, muito bom. Fico feliz em poder me conectar à energia de todos. E antes de começar, gostaria de fazer a prece de abertura, desejando que todos estejamos com o coração sereno, com a nossa mente aberta, disponíveis para o encontro consigo e com o outro, encontro com a palavra, e nada melhor do que a gente reequilibrando nossas forças, nossas energias, para que a gente possa ir melhorando os nossos sentidos. Irmãos, estamos aqui reunidos para bendizer o nome do Senhor, pedindo que Ele nos oriente, pedindo que Ele nos fortaleça e assim como sua passagem no Tabor, possamos nós estarmos transfigurados para o bem, para tudo aquilo que é excelso, para tudo aquilo que acalenta nossas esperanças, irmanados num só espírito, num coração cheio de amor e de paz, iniciemos as nossas reflexões. Bom, hoje o tema da nossa conversa é sobre a natureza do amor. Muito bom, né? Falar de amor. Fantástico. O amor, ele acende nosso coração, traz expectativas. O amor nos deixa feliz. E é de felicidade essa utilidade tão necessária nesse momento que nós estamos aqui conversando. E, como sempre, eu gostaria de indicar alguns livros, né, alguns filmes. E hoje a nossa conversa vai ser sobre o capítulo 13, item 20, beneficência exclusiva. Vamos também falar um pouquinho sobre o capítulo 28 do Evangelho, que fala sobre as diferentes preces. A gente vai falar um pouquinho sobre a prece 18, que é para pedir corrigenda de um defeito. Vamos falar um pouquinho sobre o preâmbulo, aquilo que dá início à oração dominical, o Pai Nosso, e vamos falar um pouquinho sobre essa natureza do amor. Então, todas essas passagens que estão no Evangelho, depois se vocês quiserem ler, muito legal também. E vamos também dar como sugestão, acho que talvez vocês tenham assistido, mas o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, na Netflix, que tem passado, é algo que a gente não tem como deixar de falar quando a gente diz a natureza do amor, né? A gente precisa aprender a falar sobre o amor, a gente precisa aprender a sentir o amor. E esse filme, a história de Paulo é fantástica. E também
o livro do Bacelli, que é o Novo Mandamento vos dou. Então, esse é o conteúdo que a gente tem de estudo, de reflexão, porque nosso encontro, na verdade, é sempre para refletir sobre o Evangelho. Esse é o maior compêndio que pode nos trazer a abertura da mente para a compreensão dos ensinamentos do Cristo. E aí vamos começar com uma historinha. Dados os livros, os filmes, nós vamos falar sobre a natureza do ser. Era uma senhora Angélica, nome bacana esse, né? Angélica era uma senhora muito perseverante, fantástica. Casada, tinha um filho. Angélica lutava um pouco agora na sua casa com algumas dificuldades, uma vez que seu esposo tinha sido desligado da empresa. E ela então, lá no meio dos seus afazeres, recebeu um telefonema, era o irmão, dizendo que iria visitá-la. Estava com saudade, iria visitá-la. Ela falou, que bom, venha, né? Ele falou, vou eu e a Isabela, minha esposa. Ele falou assim, ótimo, então vão ser bem recebidos. Ela desligou o telefone e verificou que na casa dela não tinha muita coisa, né? Estava passando por uma situação difícil, uma situação em que as coisas todas eram muito contadas, né? Ela falou assim, bom, mas eu tenho aqui umas 3 laranjas, dá para fazer um suco, eu entrego esse suco aí pro meu irmão, para minha cunhada, dá tudo certo, eu tô de regime. Aí, quando bate na porta, é Pedro, o irmão dela, Isabela e Dona Rose, a sogra do irmão. Ela não esperava essa sogra, né? Como é que ela ia arrumar naquele momento uma coisa que ela não tinha para servir? E as pessoas, quando recebem os outros, ficam preocupados em agradar. Angélica fazia jus ao nome, era uma pessoa angelical, e falou assim, bom, conversa vai, conversa vem. E ela acho que demonstrou pelo rosto, assim, pela expressão, que ela não esperava. Ela falou, a Rose, sogra, né, do irmão, falou, nossa, Angélica, eu tô assim muito feliz de estar aqui com você, porque faz tempo que eu não a vejo. Sinta-se bem-vinda, tal. E ela foi então lá na cozinha preparar o suco. Ela colocou 2 copos de suco, um para Dona Rose, outro para Isabela, a cunhada, e trouxe um copo com líquido transparente. E deu para o irmão e falou assim, Pedro, você, eu sei que gosta mais de refrigerante, eu coloquei uma soda para você. E o irmão estranhou, né, bebeu o copo lá com líquido, e aí ele disse assim, que delícia, percebendo que não era soda. Aí a sogra dele falou, eu fiquei com vontade de tomar essa soda. Na verdade era água. E aí ele foi na cozinha, falou assim, deixa que eu mesmo vou na cozinha buscar para a Rose. E aí eles escutaram um barulho, ele voltou e falou, Rose, infelizmente eu quebrei a garrafa de soda, mas a gente pode tomar depois. Ela falou, não, o suco tá ótimo, né? E aí, no final, eles foram se despedir, ele abraçou a irmã e disse assim, Angélica, eu nunca tomei uma soda tão boa na minha vida, que me fez tanto bem. Essa sutileza do Pedro em relação ao acontecido é o que por vezes a gente não faz nessa natureza de amor. Nós por vezes não conseguimos ressaltar
o que há de melhor nas pessoas e entender o momento pelo qual elas passam. Quando a gente ressalta os defeitos, a gente entende que a nossa natureza ela não é tão excelsa assim como deveria, como de fato ela é, porque se nós somos criaturas do Criador, a nossa natureza é maravilhosa, né? A nossa natureza é de amor. Então, a gente percebe com essa história que a natureza da Angélica, ela traz um exemplo para a gente sem queixumes. Não é porque ela estava em dificuldade, não é porque ela tinha tudo limitado, que ela deixou de ser quem ela era. Ela não deixou de amar o momento mesmo com as dificuldades. O Pedro, sobretudo, usou o bom senso, usou a ética, usou a criatividade para entender que nessa relação o mais importante é colaborar nas nossas deficiências. A Isabela acompanha o esposo, deixando para mais tarde as impressões. E a dona Rose entendeu que a oportunidade do suco era melhor, porque sem soda é melhor com suco, não é? Quando nós podemos também, muitas vezes, na nossa vida, fazer essa mudança. Então, quando a gente pensa nessa história, a gente vai entendendo que a natureza de cada um é a natureza que nos conecta ao universo. Então, como é que a gente entende a nossa natureza conectada a esse universo? E se a gente entende que natureza é o conjunto de elementos naturais, então nós fazemos parte dessa natureza. A gente, nesse mês de junho, comemoramos aí o Dia do Meio Ambiente. O meio ambiente é algo que não está longe. O meio ambiente está dentro e ao nosso redor, naquilo que pensamos e como agimos com esse pensar. Então, se nós nos conectamos a esse universo, na verdade, a nossa essência, ela precisa ser de amor, de respeito. Como é que eu vou poder respeitar uma pessoa, um ambiente, se eu não entendo a dimensão desse respeito no meu próprio universo? Então, essa natureza é a natureza que a gente precisa cultivar. Nós precisamos retomar uma essência de bondade. Essa é a nossa verdadeira natureza, a natureza do amor. No livro 50 anos depois, acredito que muitos tenham lido, a certa altura, a Célia, né, uma jovem maravilhosa, uma jovem que mostra realmente o quanto a humildade, o quanto a devoção, o quanto a compreensão e a resiliência crescem no amor, né, interno. Ela diz o seguinte, que a natureza é a distância mais pura entre Deus e o homem. Então, como é que nós não somos capazes de entender a natureza que está ao nosso redor? Porque nós não entendemos qual é a nossa natureza. Então, eu não consigo cuidar de um ambiente externo se, na verdade, um ambiente interno não está organizado. É interessante quando a gente vê os jovens, assim, no afã, né,
Eles deixam lá uma camisa jogada, um sapato fora do lugar, a toalha molhada na cama, porque quanto mais desorganizados externamente, nós estamos desorganizados internamente. Então, para que a gente entenda a natureza do nosso amor, a gente tem que entender de que natureza somos feitos. Não tem como a gente desconectar uma coisa da outra, né? E aí, uma pergunta: quanto da nossa fé está conectada aos desígnios de Deus? Quanto da nossa fé nós conseguimos organizar, alinhar? Quanto da nossa fé nós traduzimos na nossa natureza do cotidiano? Esse é um caminho simples, não é um caminho difícil, mas ele exige de nós ainda o banimento de instintos bastante selvagens, precários, né? Eu brinco que ser espírita não é fácil, né? Se eu digo, Denise, eu mesma, eu vou no lixo, eu separo o lixo orgânico do reciclável, mas se eu esqueço de lavar ou de limpar, eu volto e falo, Denise, não pode fazer assim, você está enganando quem? Você mesma. Então eu volto e limpo tudo de novo. Falo assim, cara, ser espírita é uma cobrança diária, mas não é uma cobrança para o outro, no outro. É algo que você precisa identificar em você, porque essa é a nossa natureza, perceber quanto a gente melhora a cada dia. E dá trabalho, não é fácil, né? Então a gente precisa trabalhar. Esse é o burilamento. É disso que a gente está falando, é disso que a gente precisa. Quando nós entendemos que essa força que nos move em favor do amor, não é cansativo. Mas você precisa refazer o caminho, não é isso? É bem tranquilo nesse sentido. Mas até chegar lá, realmente não é uma subida fácil, né? Lá nesse mesmo livro, ela cita quando o pai a encontra já quase no fim, né, da sua existência, a existência dele e dela, que é muito próxima uma da outra, né, eles desencarnam quase nesse mesmo tempo. Ela fala sobre os cabritinhos. Os cabritinhos maiores, eles perseguiam os cabritinhos menores. Por quê? Eles disputavam a pastagem. Hoje, nós disputamos tantas coisas desnecessárias, mostrando nosso poder sobre algo que nós não temos. Então, a disputa não faz parte de uma natureza de amor. Porque quando você consegue entender que a sua natureza está além desse poder, é porque o seu poder já é verdadeiro. O seu poder é interno. É a mesma coisa de dizer para alguém que chefia um grupo que você precisa dizer que você é um chefe, que você é um líder. Automaticamente, a liderança, ela se faz por si só. Jesus Cristo desencarnou e todo mundo sabe dele até hoje. A sua presença, ela não é lembrada, ela é vivida. Então, ninguém precisou contar uma história, outra, senão pelo amor. Ele fez o maior sacrifício para explicar para cada um de nós que a nossa natureza só pode melhorar a cada momento se nós entendermos o sentido do amor.
Mas o Evangelho, para nós ainda, não é uma prática. A gente lê bastante, a gente estuda, e eu entendo que esse grupo do qual nós fazemos parte, estamos reunidos, ele serve exatamente como um exercício contínuo de revisitação daquilo que a gente aprende, porque todos os dias nós mudamos, nós não somos os mesmos. Então, quando nós nos deparamos, por vezes, com uma passagem, uma leitura, nós somos capazes de ampliar a reflexão na medida em que a gente humildemente se presta ao serviço de compreender pela natureza da qual é feita a palavra de Jesus, aonde ela nos cabe. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no filho pródigo, que é uma parábola maravilhosa, quando nós não estamos preparados, a ideia é dizer, poxa, mas o filho mais velho foi tão deixado para trás porque ele era uma pessoa que serviu, uma pessoa que esteve ali o tempo todo, estava com o pai, o outro gastou tudo. Mas aí Jesus quer dizer o que pra gente? Que o amor, ele supera qualquer barreira. E que o amor, quando se tem alguém perdido, ele realmente mostra seu significado. Mas isso depende de como nós estamos exercitando a nossa natureza. Uma pessoa pode dizer uma coisa e a pessoa que escuta entender completamente diferente. E se ela entende diferente, ela está entendendo de acordo com a sua natureza. Então, o mais importante quando a gente lê um evangelho é entender que a prática é nossa, mas a mensagem é do Cristo. Então, como é que o Cristo pode estar numa ideia dissoante, né, incongruente daquela que ele vem pregando pelo seu maior exemplo na cruz? Então, é muito importante que a gente se aperceba dessa natureza que tolhe o sentido e o verdadeiro significado da aprendizagem, né? Pensando bem que o Evangelho é uma prática que ensina não só a compreensão dessa natureza do amor, mas ele ensina a prática dessa natureza, porque ele ensina a prática de aprender a conviver. Então, olha, conviver. Então, eu tenho convida em alguém, com alguém. E tem uma frase que diz assim: quem roga auxílio não pode exibir maior credencial de necessidade, mas à medida em que você ajuda, humilhando, essa não é a sua natureza. Ou melhor, não é a natureza espiritual. Por vezes, eu elenco uma série de justificativas. Não, mas eu não posso ajudar porque essa pessoa pode trabalhar. Eu não posso ajudar. Então, na verdade, quando eu estabeleço a ponte entre o que eu aprendi e aquilo que eu vou executar, por vezes a ponte está quebrada, não dá para atravessar. Porque existem pontos chaves que nos impedem de avançar a travessia. Então é importante que a gente entenda que auxílio se faz não obstante qualquer coisa. Há uma necessidade ali
Então é ali onde existe o Cristo. Se você não pode contribuir com algo material, existem inúmeras questões e maneiras que você pode, nós podemos. Então, uma palavra, uma escuta, uma contribuição no serviço, sem dizer, olha, você precisa trabalhar, você precisa fazer isso, você precisa gastar menos. As pessoas podem simplesmente ajudar. Essa é a ponte que nos liga exatamente ao que a gente aprende para o que a gente aprende a praticar. É como o filho pródigo, o nosso julgamento para qualquer coisa, ele está intimamente ligado ao tipo de natureza que nós temos. Bom, pensando nisso, vamos falar na palavra indulgência, né? Porque ser indulgente é perdoar, aprender a ter misericórdia. Misericórdia é algo tão sublime, tão divino, eu ousaria dizer por mim, claro que não vou dizer por mais ninguém, não atingi esse patamar ainda. Eu procuro exercitar o amor para todas as criaturas. Eu falava do lixo, mas hoje, se tiver uma barata, eu ainda penso se eu vou matar a barata, porque é complicado para mim. Mas a misericórdia, para todo tipo de ato, é preciso que a gente se desnude de muitos preconceitos. E isso é muito importante, porque veja, para Jesus, ele não escolheu A, B, C ou D, ele acolheu todo o alfabeto. Então, ele não escolhe, ele acolhe. E essa é a natureza que a gente precisa aprender ainda. Isso vem com a indulgência, isso vem com a misericórdia. Então, isso é uma planta que existe dentro de nós, mas que precisa ser regada. E por vezes nós não entendemos a dimensão, a altura que isso nos envolve. Nós não precisamos ser santos, nós precisamos entender a profundidade da santidade, porque isso já envolve a nossa própria natureza. Então, na verdade, tudo que Jesus passou pelo Tabor, toda aquela transfiguração, ele quis dizer para a gente que todo sofrimento, ele vem em prol de uma felicidade real, né? Então, a gente não alcança a glória sem sacrifício. Só que, por vezes, a gente ainda entende a glória como algo material. Então, o bem-estar material, ou as coisas que nós alcançamos, são para nós motivo de descanso. Mas o nosso espírito inquieto, mesmo com todas as coisas materiais, ele não descansará. Então é importante que a gente nutra o nosso espírito pela verdade das nossas ações que estão inconclusas. Então, de que maneira nós podemos, de que maneira nós devemos alcançar isso que nos falta?
Então, o preâmbulo da oração do Pai Nosso é muito interessante. Às vezes, lógico, o Evangelho todo é uma riqueza sem fim, infinita. Mas, quando a gente pega aquele preâmbulo, exatamente lá no começo, mostrando pra gente, ele diz: você sabe pedir? Então, nós pedimos entendendo que nós vamos ganhar. Quando a gente pede o quê? E isso é uma reflexão que cada um vai levar consigo. Eu me lembro uma vez, uma senhora dizendo para uma pessoa que estava desempregada. Ela falava assim: olha, eu acho que você não consegue um emprego porque você ora errado. Ela falou: mas como que eu oro errado? Ela falou assim: você está pedindo trabalho. Trabalho, você está varrendo mais a casa, você está lavando mais roupa. Agora você tem que pedir um emprego. E é uma coisa simples, mas o sentido da palavra pode ser até popular, mas o sentido é correto. O que ela queria? Nós precisamos definir o que de fato nós queremos para a nossa vida, porque por vezes, ao elaborar esse pedido, nós não estamos pedindo o que nós queremos, mas nós já estamos contando com aquilo que nós vamos ganhar. E nem sempre que a gente ganha é sempre que a gente pede. Mas o que a gente está pedindo? Então, é isso, é nessa forma simplória, é nessa forma bonita que a gente precisa encontrar essa natureza. Quando a gente fala assim, seja feita a vossa vontade, porque a oração ela caminha, né? Isso é só o preâmbulo, aprendendo a pedir. Mas quando chega lá, seja feita a vossa vontade, mais na terra do que no céu. Porque nós ainda somos bastante materialistas, né? A vontade de Deus para nós é uma vontade suprema. Claro que Deus está acima de tudo, mas quando a gente rompe com algo que nós queremos, que nós desejamos, que nós amamos, nós fazemos a seguinte pergunta: mas será que Deus esqueceu de mim? Será que eu não mereço isso? Então, sempre a gente coloca um ponto de interrogação, porque nós colocamos as coisas boas que a gente faz, em tese, né? Na nossa opinião, mas nunca entendendo que Deus faz só coisa boa. Ah, mas então tem coisas muito ruins acontecendo agora. Mas eu volto agora com um episódio do Chico Xavier, Mães de Chico. Quando a gente percebe que os desígnios de Deus estão não só para o nosso aprendizado existencial, mas também por merecimento de cada um de nós, de cada ser que Ele permitiu nascer, nós entendemos essa difícil frase do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Ou você crê mais ou menos. E mais ou menos, eu não me entrego. Mais ou menos, eu não pratico. Mais ou menos, eu não sou parte de Deus. Eu só estou um pedacinho. Mas essa completude, essa entrega, essa
disponibilidade ainda não está por inteiro. Quando a gente coloca assim o capítulo 13, beneficência exclusiva, eu acho importantíssimo a gente colocar isso em relação à nossa prática de caridade. Quando nós entendemos que a prática de caridade, ela é uma prática de amor, ela não é uma prática espírita, ela não é uma prática católica, ela não é uma prática evangélica, porque Deus é um só. Ele está em cada um. Não obstante a crença, a etnia, a orientação sexual, Deus está absolutamente em cada um de nós. A natureza para mostrar esse Deus que habita em cada um de nós depende exclusivamente de cada um de nós. Então, quando nós aprendemos a amar, o amor, ele é incondicional. Não tem condição para eu amar. Eu amo somente se for espírita. Não, eu amo todo mundo. Por acaso Deus falou assim, olha, agora eu vou amar essa turma aqui que está do lado direito. O lado esquerdo está muito bagunceiro, não vou amar. O amor é incondicional. Não existe condição para isso. E a beneficência exclusiva, interessantemente, ela é colocada no Evangelho para mostrar que nós não somos superiores a nada. Porque o único ser superior que existe é Deus. Então ele ama a cada um de nós com as nossas deficiências, dando oportunidade em cada momento de trilhar um caminho que se aproxime cada vez mais dele. Eu quero fazer um link aí com a prece, 18. Pedir a corrigenda. Veja, vamos alinhando a nossa conversa. Nós contamos a história lá da natureza do ser, aí a gente trouxe a natureza do amor, colocamos a essência e a existência, contei a história do universo que é conectado ao nosso coração, o Evangelho como prática, entender como é pedir a Deus a cada prece aquilo que nós desejamos, mas tudo isso a gente pode ir se melhorando. Eu falei lá no começo sobre o burilamento. Mas tudo isso, então, Denise, de que jeito faz? Não é a Denise que fala, mas o Evangelho traz para você. Então, quando ele está lá com a prece 18, ele está dizendo, como é que eu posso pedir corrigenda para um defeito? Então, eu me observo e percebo, puxa, eu não alcancei isso e eu precisaria melhorar naquilo. Primeiro exercício de humildade. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente já está aproximando a nossa natureza com a natureza que é de Deus, Então, quando a gente vai lá pedir essa prece de corrigenda de um defeito, o que a gente precisa dizer? Que os nossos maus instintos, eles são o resultado da imperfeição do espírito, não do corpo. Então, se o nosso espírito precisa melhorar, é porque exatamente eu preciso me ver enquanto espírito. E a nossa maior escorregada
é entender que nós somos corpo. Nós fazemos as coisas sem pensar. Então, quando fazemos, por vezes, voltamos, recuamos. Isso é humildade. Por vezes, justificamos. Puxa, eu falei isso porque eu estava cansado. Não, eu não estava cansada, porque realmente é imperfeição. E quando a gente entende isso, nós vamos conseguindo melhor esse burilamento. Então a prece está lá. Eu posso recorrer. Não existe abandono. Olha só que fantástico. Deus coloca a gente nesse plano, permite essa existência, nos dá a ferramenta, né, que é o Evangelho, e a gente não constrói a casa. Não é interessante isso? Então vamos lá, pedir a prece, entender, avaliar a dimensão da nossa resignação, do nosso amor sublime. Eu vou pedir licença, porque essa eu não posso perder, né? A leitura do Bezerra de Menezes, fantástico, né? Porque quando a gente prepara uma conversa, a gente estuda, a gente lê, a gente é intuído em certas coisas. E essa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes é justamente para a gente entender a natureza do amor. Então, para eu não perder, eu vou fazer a leitura. Nossa vida é um campo aberto. Nosso coração, uma fonte. Cada um de nossos atos é mensagem viva. Que nossa alma se afeiçoe ao bem supremo sob a inspiração de Jesus, a fim de que o mundo se torne o seu reino. Olha que, bom, não preciso dizer que é o Bezerra de Menezes, mas olha que fantástico, ele está dizendo que a nossa vida é um campo aberto. Então nós podemos plantar o que a gente quiser. A gente pode plantar uma árvore frutífera, a gente pode não cuidar e nascer uma erva daninha, né? Mas o que ele está dizendo é que cada um dos nossos atos é mensagem viva. E se a gente se alia a Jesus, nós estamos consignados a essa natureza de amor. E se essa natureza de amor for a natureza que mais ressaltar, aí sim nós podemos considerar que estamos no reino de Jesus, que é um reino de amor. Não existe outra coisa. Não existe dor, não existe maldade. Nós estamos aperfeiçoando nosso espírito em diferentes existências para ver se finalmente a gente consegue alcançar aquilo aonde não exista mal algum mais. Bom, enquanto isso, né? Poderia até falar na sala de justiça, mas enquanto isso, nós não formos parte desse reino supremo, o que a gente deve fazer? Sentar e esperar. A gente deve trabalhar em prol da nossa melhora. A gente deve buscar força na palavra de Deus, ou a gente deve desistir trocando de crença, porque o problema está na crença, não em nós. Na verdade, o único medicamento para o nosso mal, principalmente o mal desse nosso século aqui, né? É a falta de amor. Se não fosse assim, Jesus não teria
morrido crucificado, abatido, humilhado. Não precisava disso. A força moral, espiritual, a elevação era tal que não precisava. E o que ele fez? Ele fez um preparo para que a sua palavra, que é real, verdadeira, sobre o amor, nunca mais deixasse de ser dita. Então, a cada minuto que a gente faz uma prece, que a gente ergue uma prática de caridade, nós estamos revivendo essa crucificação, só que de uma maneira como ele sempre desejou, pelo amor. Então, o nosso único medicamento é esse. E como é que a gente dilui esse medicamento? A gente dilui esse medicamento pela fé. Nossa fé, ela precisa ser forte. A nossa fé, ela precisa ser substancial. Porque quando a gente lê, quando a gente pedir, quando a gente estiver frente a frente com a palavra, isso entra de uma tal forma dentro de nós que nós somos as pessoas mais corajosas para enfrentar qualquer coisa. É quando você olha para você e diz, eu gosto de quem eu estou vendo. Porque quando a gente gosta do que a gente está vendo não só a gente está vendo essa natureza de amor. O livro do Bacelli, no capítulo 2, né? A certa altura é dito o seguinte: o mal é uma ferramenta ilusória, ele está sempre a serviço do bem. E aí ele dá um exemplo do pastor com o cajado. Quando as ovelhas veem o cajado, elas ficam assustadas, preocupadas. Mas se não fosse aquele cajado, as ovelhas tresmalhadas, elas não voltariam. Então, a palavra, a prática de caridade, a sensatez, ela pode, certa vez, incomodar, mas é ela que faz a reflexão necessária para que cada um volte à sua natureza. E a sua natureza de amor. Então é importantíssimo que a gente não tenha melindres. Quando a gente fala com as pessoas, é importante que a gente não tenha melindres. E eu digo para vocês o seguinte: tem mais uma questão nesse livro do Bacelli. Consciência culpada não consegue avançar em direção ao futuro. Perfeito. Então, não tenhamos medo, não tenhamos culpa. Temos aqui sim que prestar atenção na nossa jornada. Nós não viemos a passeio, mas nós viemos numa experiência fantástica, que é a experiência do amor, pelo amor. O Saramago diz:
Tenhamos calma, mas não percamos tempo. Então, a luta é para onde? O tempo urge. E não tenhamos culpa daquilo que já fomos, daquilo que fizemos. É fundamental que estejamos conectados nesse universo de amor, nesse universo de fé, porque é nele que abastecemos diariamente todo o princípio da nossa existência. Tem centros espíritas, né, muito interessantes, que não permitem que espíritos como Preto Velhos venham trazer suas mensagens. Quando eu falei lá dos preconceitos, das justificativas, né, a gente precisa entender que, por vezes, a gente tem que ser muito mais inteligente para fazer as escolhas do que criativo para causar justificativas. E espíritos de luz habitam em todas as boas esferas. E tem um ditado de um preto velho que diz o seguinte, esse eu também vou fazer a leitura para não errar. O céu é alto, meu filho, o céu é alto. O mar é fundo. Pisa no chão com jeito e aprende a andar no mundo. Fui no mato tirar cipó. Boca calada, meu filho, é bem melhor. Então, quando a gente entende que o céu é alto, é porque lá é o espaço para que a gente consiga alcançar. Só que entre esse espaço didático, né? Entre o céu e a terra, existe, para além da vã filosofia, como Shakespeare dizia, existe o trabalho efetivo de cada um. Então, quando a gente pode ajudar, não devemos perder essa oportunidade. A prática da caridade é a revelação pura, simples e sensata da natureza do amor que existe em cada um de nós. E eu sinto que nós estamos preocupados com todo o andamento do universo. Deus não esqueceu de ninguém. Nós, fazendo a nossa parte, abastecendo-nos com a fé real, limpa, essa credulidade, essa confiança em Deus, vai trazer para a gente uma coisa que se chama imunidade espiritual. E hoje nós estamos carentes sobremaneira dessa imunidade. Nós temos um corpo doído porque o espírito já ficou doído há mais tempo. Então, lembremos-nos que o medicamento, a condição de saúde não é só física, ela é espiritual. E a gente só consegue ter essa imunidade espiritual através da natureza do amor. E assim eu vou encerrando com a prece, agradecendo a todos a partilha, a reflexão, a
agradecendo a oportunidade infinita de vocês todos estarem comigo, assim como eu estou com vocês, recebendo em cada lar, em cada casa. E então, finalizando, eu rogo a Deus que todos vocês recebam a luz, a divina luz, e que a natureza do amor em cada ser presente, em cada ser que partiu para novas esferas, possam no universo único e absoluto de paz engrandecer ainda mais a obra generosa do Criador. Que vocês sintam no coração de vocês a paz e a serenidade para alcançar toda a melhora que cada um buscar na sua divina essência. E assim, agradecemos, rogamos a Deus pelo seu perdão e pela sua bênção. Assim seja, graças a Deus. Um grande beijo a todos.